Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai aprender algo que é realmente muito importante para você desenvolvedora que quer trabalhar com aplicações de grande porte e ser um profissional mais procurado no mercado, tá? E o que é isso que a gente vai falar agora é como é que eu consigo realmente colocar aplicações em produção e ter certeza que eu estou utilizando os recursos necessários, ou seja, como que eu vou colocar e saber qual tipo de máquina que eu vou utilizar, quanto de vCPU eu preciso, né? Quanto de memória eu preciso. Essa é uma dúvida aí realmente importante e que faz todo sentido. Todo dia alguém me pergunta isso. E o mais bacana é que no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso no Kubernetes, inclusive, tá? Como que eu consigo provisionar ali uma máquina, né, um container que está rodando e a gente conseguir fazer o quê? Um teste de estresse, ver quanto que esse container está aguentando, né, de acordo com aqueles recursos e daí a gente vai ver como que a gente escala esse processo. Ao invés de a gente pegar uma máquina e colocar uma máquina super poderosa, a gente coloca mini máquinas de forma horizontal para ele aguentar essa carga. E hoje você vai ver diante dos seus olhos tudo isso acontecer, inclusive esse auto-scaling. Maravilha? Então vamos lá, roda a vinheta, porque a gente tem bastante coisa para construir hoje aqui. Bora! Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, gostaria muito de pedir mesmo para você dar um joinha nesse vídeo, assinar o nosso canal e ativar as notificações. Você não tem ideia de como isso nos ajuda e também nos motiva a conseguir continuar criando conteúdo desse nível. Todo o conteúdo que a gente coloca aqui é top, então, por favor, dá uma força aí, dá uma moral aí pra gente, clica agora nesse joinha. Maravilha? Mas sem mais delongas, vamos lá então para o vídeo de hoje. O grande ponto que a gente tem que entender é que é sempre um desafio quando a gente vai colocar uma aplicação no ar, principalmente se é a primeira vez que esse tipo de aplicação está indo para o ar, porque a gente tem dúvidas do seguinte: quanto que de CPU eu coloco? Quanto de memória eu coloco? Quanto que é o ideal? Como que eu dimensiono isso ali na minha infraestrutura? Principalmente hoje em dia que a gente está trabalhando com containers e utilizando, por exemplo, um Kubernetes da vida, porque os recursos eles são limitados e você vai ter outros softwares rodando normalmente no seu cluster. Então você sempre vai querer rodar o mais enxuto possível. Então é por conta disso que sempre, mas sempre, a gente vai ter que fazer alguns testes e normalmente são testes de estresse para ver como que a aplicação se comporta, quantas requisições ela aguenta e depois disso você começa a escalar esse processo. Então hoje eu quero mostrar aqui para você como que a gente faz isso e como que a gente trabalha inclusive com o recurso do Kubernetes que é chamado de HPA, que é Horizontal Pod Autoscaler. Legal? Então vamos lá, eu quero fazer as coisas bem do zero aqui com você hoje. Vamos lá. Seguinte, meu povo, eu já tô aqui com o meu Visual Studio Code e uma das primeiras coisas que eu vou pedir aqui para você, tá? Para você que tá querendo acompanhar esse vídeo, como a gente vai trabalhar com o Kubernetes, é que você tente economizar, né? Você pode fazer alguns desses exemplos aqui no seu próprio computador, utilizando, por exemplo, o Kind. O Kind, deixa eu abrir aqui um navegador aqui para você, deixa eu colocar esse cara aqui. O Kind é uma ferramenta que permite você rodar o Kubernetes local na sua máquina utilizando o Docker, tá? Então depois dá uma olhada nesse cara, é isso aqui que eu vou fazer. Então primeira coisa de cara aqui que eu vou criar, tá? É simplesmente subir uma máquina aqui com o Kind. Eu vou dar um Kind, create cluster, -name, e eu vou chamar o nome desse name de FC, tá? Full Cycle Video, tá? Então vamos lá. E ele vai começar a criar meu cluster aqui, um nó só, tá ótimo pra gente fazer esse teste aqui. E por enquanto eu vou deixar esse cara aqui sendo criado e a gente já volta nele. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um deployment, tá?
deployment.yaml. E se você não conhece o Kubernetes, está sendo o primeiro contato, inclusive, com o Kubernetes aqui, antes de você continuar com esse vídeo, eu recomendo que você assista vídeos de Kubernetes que a gente já colocou no canal, senão você vai ficar boiando, acredite, vai dar uma boiada assim, tá? Mas vamos lá, qualquer coisa, segue firme aí na luta que todo conhecimento também é válido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um deployment, tá? Eu já vou usar meu autocomplete aqui do meu próprio VS Code, que ele vai me ajudar, mas aí não surte, fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou explicar aqui os principais pontos aqui para a gente trabalhar. Primeira coisa é o seguinte, toda vez que você está criando qualquer coisa aqui com Kubernetes, você vai querer trabalhar com os seus pods, ou seja, o pod é uma unidade do Kubernetes, você coloca o container dentro dele e ele mantém o seu container rodando e o Kubernetes gerencia os pods. Então, quando ele vê que esse pod está passando do limite do recurso ou que esse pod não está, vamos dizer, com saúde, né, healthy, o que ele faz? Ele mata esse pod e cria outro. E isso só é possível quando você trabalha com o deployment. Então o deployment, ele gerencia algo que a gente chama de réplica sets, e essas réplica sets mantêm a quantidade de pods que a gente está querendo trabalhar com o Kubernetes. Legal? Então o que acontece? Eu estou dando um nome para o meu deployment aqui, chamado MyApp mesmo, e uma das coisas que a gente vai ter que fazer, se você perceber, é que essa parte aqui, basicamente, é aqui a configuração do meu deployment, que eu estou dando um nome para ele e estou falando o seguinte: deployment, você vai tomar conta, tá, de todos os pods cuja o app é igual a MyApp, tá? Baseado numa label. Então você vai pegar, subir pods e você vai marcar esses pods com uma label. Todos os pods que estiver com a label app_myApp você vai gerenciar. Legal? Maravilha. Então a partir daqui a gente vai ter o template do pod que a gente vai querer criar. Então, primeira coisa, para garantir que esse pod vai ficar gerenciado certinho aqui pelo meu deployment, é que a tag dele, né, a label dele seja app igual a MyApp. Então, eles têm que bater para as coisas garantirem. E aqui, a partir daqui, a gente tem a nossa especificação do nosso container, né? O nome do meu container eu vou chamar MyApp e aqui está a imagem Docker do meu container. Eu vou utilizar, tá, essa imagem aqui, ó. Essa imagem Docker aqui. Essa imagem é uma imagem que eu criei no nosso curso Full Cycle. Inclusive, se você não sabe o que é o curso Full Cycle, é um curso que a gente ensina de ponta a ponta arquitetura, desenvolvimento e DevOps, tá? É um curso que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não tá com as inscrições abertas, né? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, a imersão Full Stack Full Cycle, ela está recebendo inscrições para você participar. E ela é 100% gratuita. Então eu vou deixar o link aqui também para você se inscrever. Maravilha? Então vamos lá. Então, eu tenho essa imagem. Essa imagem aqui a gente vai utilizar uma aplicação utilizando o Go, que suporta muitas visitas. Então, vale a pena. Eu criei um web server aqui rodando nessa aplicação. E agora que vem o grande ponto, né? Que é a parte de recursos. É aqui que o bicho pega. Muita gente tem dúvida nesse momento. Quanto de recurso eu vou colocar? Se eu coloco muito, às vezes eu tô rodando com muita folga e eu tô gastando dinheiro porque eu poderia estar subindo mais aplicações aqui, por exemplo, no meu cluster, né? Então, o que a gente vai fazer? O Kubernetes, quando você está criando aqui, você tem duas opções. Você tem aqui limits, da forma como ele colocou aqui, tá? E eu tenho um outro camarada que é chamado de requests, tá? Não é só limits que a gente tem um camarada chamado requests. E agora eu quero te mostrar a diferença entre os dois. Primeira coisa, o request é mais ou menos o seguinte: qual que é o mínimo que eu preciso para rodar essa parada? Legal? Então, esse aí é o ponto principal aqui para você. Então, o requests, ele vai e sequestra esse recurso para garantir que a sua aplicação vai rodar. Legal? Então, ele vai sequestrar esse recurso da máquina. Porém, esse é o mínimo. E depois que esse requests tá rodando, né, a sua aplicação tá rodando, eu falo qual que é o limite de recurso que a minha aplicação pode utilizar. E daí eu tenho essa parte de limite. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar que a minha aplicação ela vai rodar com 100 millicores, né? Ou 0.1. O que é um millicore?
Normalmente, você mede a CPU, quando a gente está trabalhando na cloud, através de vCPUs. A cada 1000 milicores, você tem um vCPU. Então, eu vou trabalhar aqui com 0.1, no mínimo, de vCPU. E eu vou trabalhar aqui com 5 megas aqui de memória. E no meu limite, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no máximo, por exemplo, com 10 megas de memória e com 0.2 vCPU. Legal? Então o que acontece? Isso aqui, no momento que ele subir, ele vai sequestrar do meu cluster. Isso aqui vai ser o limite que ele vai poder chegar. A porta que a gente vai trabalhar aqui é 8000, que é onde que o meu container vai rodar. Legal? Então, esse aí é o nosso ponto principal que a gente tem que trabalhar para a gente organizar e ver que tudo isso aqui vai funcionar com a gente. Fechou? Maravilha agora, pessoal. Então, espero que você tenha entendido bonitinho essa parte aqui com a gente. Vamos ver se o nosso cluster subiu. Subiu aqui. Então, eu vou copiar aqui para a gente poder mudar o meu kubeconfig aqui para o contexto do nosso kind aqui, tá? Então, esse aqui é o meu cluster. Eu vou rodar um comando aqui chamado kubectl get nodes, para eu pegar meus nodes. Eu tenho esse node aqui, que é o meu master mesmo, tá rodando, não tem problema nenhum agora aqui nesse momento, tá? E o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, é fazer esse deployment para ver se esse camarada funciona, legal? Então eu vou dar um kubectl, apply-f, deployment aqui para mim, legal? E nesse meu deployment, agora eu vou ver se ele vai criar o meu pod, né? Então get pods aqui para mim, e ele vai estar criando aqui esse meu container pela primeira vez, tá? Se ele demorar um pouquinho, galera, é porque ontem eu liberei 140 gigas, tá? De imagens que eu tinha na minha máquina, tá? Então provavelmente ele vai ter que baixar. Opa, já baixou aqui, tá rodando, legal? Mas o que acontece? Eu posso escalar esse pod, sei lá, para 10 pods. Como que o meu sistema, quando alguém acessar, ele vai saber qual pod ele vai entrar? Para isso, sempre quando você for trabalhar com o Kubernetes, você vai ter que utilizar um service. O service, quando eu acessar o meu serviço, o Kubernetes vai fazer o load balancing ali para mim automaticamente e vai mandar carga ali de forma distribuída. Legal? Então eu preciso criar esse serviço aqui para me ajudar. Então, por conta disso, eu vou chegar aqui, vou criar o meu service, service.yaml, legal? E nesse service aqui, ó, o Visual Studio me ajuda. Nesse meu service, eu vou até colocar aqui, ó, o nome dele como service, somente para não ter dúvida. Eu vou falar o seguinte, olha, service é o seguinte, toda vez que eu chamar você, eu quero que você pegue todos os pods cuja o app que eu tô colocando aqui, que tem uma label chamada app igual a myapp. Quais são os pods que tem app igual a myapp? São os pods que eu estou criando nesse deployment. Então o meu service vai mandar exatamente, tá, para esses pods, né? Se eu criasse app igual a XPTO, ele ia mandar para todos os pods cujo label é XPTO. No meu caso, aqui é myapp, então eu não vou ter problema. Toda vez que eu acessar o meu service, ele vai mandar para cá. E agora a gente tem um ponto aqui super importante, que é o seguinte. Eu posso especificar e falar o seguinte, olha, toda vez que eu acessar a porta 80 desse meu serviço, tá? Então eu vou chamar o meu myapp service na porta 80 via DNS, né? http://myapp service. Tô falando isso de forma local no meu cluster. Toda vez que eu chamar isso na porta 80, eu quero redirecionar para a porta 8000 do meu cluster, do meu container. Por quê? Porque essa minha aplicação em Go aqui, ela tá rodando na porta 8000. Então, no meu service, eu vou falar, toda vez que eu acessar o meu service na porta 80, eu quero que você redirecione para a porta 8000 aqui do meu container. Legal? Então, agora eu tenho o meu service e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um kubectl, apply-f, service, vamos criar meu serviço e agora vamos ver se o meu serviço tá lá. Kubectl, get services, e você vai ver aqui que eu tenho o meu service aqui rodando. E ele está aqui na porta 80. Legal? Wesley, seguinte, eu não tenho um IP externo. Como que eu consigo acessar esse serviço de fora aqui da sua máquina? Porque esse cara está rodando dentro do cluster.
Uma ótima pergunta. Por isso, a gente tem um recurso aqui para a gente testar, para ver se está tudo funcionando, que é o Port Forward, tá? Então, eu vou dar um kubectl Port Forward e eu vou falar aqui, eu tenho um serviço chamado MyAppService e quando eu acessar, sei lá, na porta 8080 da minha máquina, eu quero que ele redirecione para a porta 80 do meu serviço. Então, quando eu acessar esse cara na porta 80 do meu computador, 8080 do meu computador, ele vai redirecionar para a porta 80 do serviço. Quando ele vai bater no serviço, na porta 80, ele vai redirecionar para a porta 8000 do meu pod, que tá rodando o meu container lá dentro, que a gente especificou. Basicamente é isso, mas eu só tô fazendo isso aqui para eu mostrar para você o nosso serviço rodando, tá? Somente esse aqui é o nosso ponto aqui nesse momento. Então, eu vou dar um enter aqui. Vamos ver, então, ver se ele vai funcionar na minha porta 8080. Então, vamos lá. Localhost 2.8080, eu vou colocar aqui, ó, /health, e tá aqui, ó, mostrando que o meu serviço tá no ar. Perfeito? Então, eu sei que tá tudo funcionando até um momento aqui. Agora, o que acontece é o seguinte, para a gente fazer o teste que a gente está querendo, a gente vai precisar ter algo rodando no nosso Kubernetes que a gente chama de Metric Service. O que é esse cara? Metric Server. Esse cara, ele vai ficar coletando dados do nosso cluster o tempo todo, e se ele coleta esses dados, ele vai conseguir coletar, inclusive, quanto que está usando de CPU e esses tipos de coisa, para que nós possamos fazer o quê? Né? Conseguir medir e escalar, porque até o momento, se eu não tiver esse servidor de forma padrão, normalmente quando você já vai e tá rodando numa nuvem aí, ele já tem isso instalado por padrão, aqui eu não tenho, mas esse cara vai ser capaz de falar, olha, aquele pod tá rodando com 50% da capacidade, por exemplo, ali na CPU dele, tá? Mais ou menos isso. Eu tenho esse cara, é um cara grandão, você pode baixar na internet, mas eu já tenho ele aqui que vai nos ajudar, tá? É um manifesto bem gigante aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl, apply-f, metric server, e ele vai instalar esses caras aqui pra gente. Basicamente, essa pegada, tá? Então, pessoal, seguinte, a gente tem a nossa aplicação no ar, rodando aqui pra mim. Agora, o meu grande ponto aqui é, como que eu consigo testar e estressar a minha aplicação? Eu tenho diversas formas, tá? Eu posso utilizar ferramentas como JMeter, como K6, eu tenho diversas ferramentas, mas eu quero testar isso aqui dentro do meu cluster para ficar mais fácil, ou nesse caso aqui pra gente. Só quero fazer uma demonstração. E existe uma ferramenta que também roda esse tipo de estresse, que é chamado de Fortio, tá? Aqui, ó, Fortio Load Testing. Esse é o GitHub dos caras. O Fortio, ele é uma ferramenta que ele consegue fazer testes usando gRPC, chamando via UDP, via TCP, via HTTP, de tudo quanto é jeito, tá? Você escolhe quantas queries por segundo, quantas conexões concorrentes, você escolhe por quanto tempo ele vai rodar, você escolhe qual endereço que ele vai funcionar, e daí ele vai chamar, e depois que ele rodar toda essa parada, ele vai mostrar o resultado do que aconteceu. Legal? Mas tem uma coisa muito interessante em relação a esse cara, que é o seguinte, existe, tá, uma imagem do Fortio para Docker, né? E o que eu vou fazer nesse nosso caso agora? Eu vou, basicamente, utilizar essa imagem que a gente tem aí para Docker para botar o Fortio para rodar, tá? E aí, o Fortio a gente vai criar um pod do Fortio no nosso cluster e esse nosso pod vai começar a disparar tráfego para nossa aplicação. E a gente vai ver como é que essa parada funciona, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Cadê o meu Visual Studio Code? Esse meu cara tá aqui e a gente vai fazer o seguinte, tá? Então, para eu rodar esse cara, eu vou criar um pod aqui nesse momento aqui pra gente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, kubectl run --image é igual a Fortio, que é o namespace da imagem, /Fortio, que é a minha imagem, e eu vou chamar de Fortio o nome aqui do meu pod. Legal? E agora eu vou rodar o comando. Qual comando eu quero rodar aqui para a gente conseguir acompanhar o nosso cara? Eu vou rodar o seguinte, load, é um comando do Fortio isso aqui agora, tá? Tudo que tem depois desses dois tracinhos aqui é o comando do Fortio que eu vou rodar para ele fazer o nosso teste de carga. Aqui, ó, o run é para ele criar um pod
usando essa imagem com o nome forte. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou colocar aqui load menos QPS, queries per second aqui, e eu vou falar 800 aqui para mim. Por quanto tempo eu rodo essa parada? Eu vou colocar menos T, sei lá, 20 segundos, tá? Quantas conexões concorrentes eu vou querer? Ah, eu vou querer 50 conexões concorrentes, tá? Qual o endereço que eu quero que você rode? E aqui eu vou colocar http://myapp-service, né? /health, acho que é assim, tá? Então, quando eu fizer isso, o meu forte vai rodar nessa especificação e a gente vai poder acompanhar essa parada acontecendo. Legal? Então, eu vou dar um enter aqui e vou ver o que está acontecendo aqui com o meu pod que está sendo criado. GetPod já está rodando. Deixa eu dar aqui um kubectl logs forte somente para ver como é que tá. E ele está rodando realmente aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um watch -n1 kubectl top. Eu preciso saber o nome do meu pod, né? Dos meus pods que estão rodando. Pera aí. Aqui, kubectl getPO. Desculpa, galera. Calma aí. Eu preciso pegar o nome desse meu pod aqui, que está rodando, para que eu possa medir, né? Então, vou rodar esse comando aqui, ó. Digitei o comando errado, né? É top pod. E esse cara aqui, ó. Então ele tá mostrando aqui para mim, né, quanto de CPU ele tá usando, 38 milicores. E aqui ele tá usando 6 MB de memória aqui, nesse momento que o nosso forte está rodando nesse cara aqui. É basicamente isso que tá rolando nesse momento aqui pra gente. Então ele fica atualizando a cada 1 segundo esse cara rodar. Provavelmente o nosso forte já parou de rodar. E ele falou aqui, ó, nesse momento, né, rodando aqui, eu tive código 200 para todas as minhas requisições, deu certo. Aqui ele mostra o target, ele vai mostrar o tempo, mas o que eu quero mostrar aqui nesse momento é que a nossa aplicação aguentou, né? Porque eu não coloquei, inclusive, muitas requisições, e essas requisições, inclusive, não ficaram com muito tempo. E aqui a gente vai perceber que ele realizou quantas requisições? Cadê a quantidade das minhas requisições? Espera um pouquinho. Aqui o range que ele rolou, sleep time, tal, espera um pouquinho. O range, midpoint, o percentil e o count. Perfeito. 16 mil calls aqui que tá rolando aqui pra gente. E o response time aqui que ele acabou trazendo. Show, tá? Então, basicamente é isso que acabou rolando. O que eu posso fazer agora é tentar estressar esse cara um pouco mais aqui para mim. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um kubectl delete pod forte. Eu vou subir esse pod novamente, mas eu vou usar um pouquinho mais de força agora aqui pra gente acompanhar, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? 70, vou colocar aqui 80 conexões concorrentes aqui, mandando esse cara rolar aqui com 900 queries per second. Vou dar um enter, esse cara vai começar a rodar. E agora vamos acompanhar aqui, galera. Vamos ver esse cara. Eu coloquei 20 segundos, é muito pouco na realidade, eu acredito, porque não dá nem tempo muito do Metric Service atualizar. Vamos ver como é que... Vamos ver se essa parada muda aqui pra gente e ver o que tá acontecendo nesse momento. Lembrando que a gente tem apenas um pod aqui funcionando, tá? Então isso aqui é importante a gente colocar, tá? Então vamos aguardar. O grande ponto, galera, é que nesse vídeo a gente vai ficar olhando pra caramba para esses tipos de tela, né? Porque é o intuito do negócio no final das contas, tá?
Provavelmente eu vou ter que botar mais que 20 segundos aqui. Eu acho que é um tempo muito pouco para ele conseguir captar as métricas, principalmente porque ele está rodando local aqui na minha máquina. Vamos dar uma olhada aqui nessa parada. Pera aí. Vamos ver, deixa eu pegar o logs do Fortune. Logs Fortune. Aí ele tá rodando ainda aqui. Ele demora um tempo para começar. Vamos ver aqui. Vamos aguardar, meu povo. 6 milicores. Ele deve ter acabado aqui, ó. Acabou. Então, olha, não fez nem cosiquinha perto do que a gente estava querendo utilizar aqui, né? E agora ele fez 18 mil calls. Então, provavelmente, a gente pode chamar esse cara mais vezes ainda, né? Então, olha só, galera. A gente vai estressando de pouco em pouco pra gente sentir como que essa coisa vai aqui acontecer. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou aumentar esse tempo aqui de 20 para 40 segundos, tá? Vou botar aqui 1000 chamadas aqui pra gente, tá? E eu vou colocar aqui com 100 caras aqui. E vamos ver o que vai acontecer aqui com esse cara, tá? Vamos dar um logs, ele tá rodando aqui pra gente, ele vai rodar aqui por 40 segundos e vamos ver a nossa aplicação aqui começar a subir. E tá subindo, né? Já tá aqui com 35 milicores, aqui que ele tá utilizando. Eu devia estar botando eu devia colocar uma aplicação também que ficasse segurando um pouco a conexão. Como eu estou rodando com um programa em Go, um web server ali, né? Qual que é o meu grande negócio? É que sem nenhuma chamada de banco de dados, sem nem nada ali, ele tende a ficar um pouco mais difícil de a gente detonar esse web server, inclusive aqui. Deixa eu, inclusive, daqui a pouquinho eu vou tentar acessar minha aplicação para ver se no barra root dela, né, no barra sem ser o health, que é onde eu estou mandando, para ver se ele sofre um pouquinho mais. De qualquer forma, vamos rodar os logs aqui. Ele ainda está fazendo as nossas chamadas. Vamos lá. 61 milicores. Então, olha, já subiu a utilização. A gente botou no mínimo, né, que o nosso sistema ele precisa de 100 milicores e no máximo 200 milicores aqui para rodar, né? E aqui a gente botou 40 segundos para a gente botar esse camarada para rodar. Então, vamos ver, ó, o que a gente está colocando até agora é pouco, né? De forma geral, aqui para nossa aplicação. E a nossa aplicação vai aguentando, galera. Ela vai aguentando, vai segurando aqui de firme e forte, né? Em relação a isso. Ó. Então não tá passando aqui de 61 milicores aqui pra gente. Então aqui eu já fico feliz porque eu sei que a minha aplicação tá aguentando. Então a gente vai subindo, vamos escalando. Ó, tá diminuindo, então talvez já deva ter terminado aqui o meu forte. Aí, terminou. Então agora ele conseguiu realizar 40 mil chamadas aqui para mim, todas com código 200. Legal? Deixa eu deletar esse cara agora aqui. Legal. E agora eu vou começar a ser mais agressivo aqui na minha aplicação. Então vamos lá, mais uma rodada de testes aqui pra gente que a gente vai fazer. Então agora eu já vou fazer diferente. Eu vou tentar fazer para ele rodar com 2.000 aqui. E eu vou tentar mandar esse cara abrir mais threads aqui rodando aqui para mim nesse cara, tá? Então vamos mandar ver aqui. Eu acho que pela última vez, depois disso, eu já quero mostrar o HPA para vocês, tá? Então vamos ver esse cara rodando aqui para mim. Espero que ele consiga botar para rodar. Ó. Ele está diminuindo, né? Aquelas chamadas, provavelmente o Metric Server, ele sempre vai ter um delay, né? Porque ele tinha acabado de terminar aquele processamento, mas provavelmente ele vai começar agora aqui subir. Vamos ver se rodou legal certinho o meu Fortune. Aqui, beleza. Aparentemente está tudo certo aqui enquanto que ele vai rolar. E agora a gente tem que aguardar esse camarada
aqui e alterando aqui pra gente. Legal? Então vamos lá, doutor. Vamos aguardar essa maquininha aqui ser bombardeada aqui pra gente. Vamos lá. Vamos aguardar essa nossa maquininha começar a escalar. O Metric Server, ele sempre tem também um delay no que ele vai começar. Vamos lá. Esse cara tá rodando. Olha só, agora ele já passou do mínimo aqui que ele estava aguentando, né? Então agora ele já está aqui com 115 milicores. Então perceba, galera, a gente vai começando a testar o limite da nossa aplicação. Então eu sei que nesse momento a minha aplicação ela está conseguindo abrir aí, quanto que a gente colocou? 2.000 chamadas por segundo, né? Com 150 threads ali simultânea. Esse cara tá conseguindo segurar aqui pra gente. E pelo jeito ele vai segurar bem aqui até o final, tá? Galera, o meu objetivo aqui, obviamente, não é ficar olhando pra tela do meu computador até essa minha máquina não aguentar mais e daí a gente falar, aqui é o limite, né? Mas eu gostaria que você entendesse a ideia. Eu acho que ele conseguiu terminar aqui, ó. Não terminou ainda. Então, eu queria que você entendesse essa ideia principal que a gente está fazendo para a gente sentir a nossa aplicação, como que ela vai performando em relação a tudo isso, tá? Então, isso aí é um ponto pacífico que eu gostaria que você entendesse. Agora, partindo do princípio que a gente conseguiu, por exemplo, chegar no nosso limite, e agora eu já sei o limite da minha aplicação, eu vou falar o seguinte, bom, eu já sei o limite, o que que eu vou fazer a partir daqui? Ou eu aumento a quantidade de recursos, ou eu aumento a quantidade de pods. Nesse meu caso, eu quero aumentar a minha quantidade de pods. Como que eu consigo fazer isso? Como é que funciona toda essa parada aqui para a gente conseguir aumentar? No caso do Kubernetes, ele tem um recurso chamado de HPA. Esse HPA ele significa Horizontal Pod Autoscaler, tá? Esse cara, basicamente, o que ele faz é o seguinte, eu consigo falar para ele, deixa eu só aumentar aqui minha janela. O que que esse cara faz no final das contas é simplesmente ficar monitorando, por exemplo, a minha CPU e quando ela passar de tantos por cento, ele vai começar a escalar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento, tá? Eu já tenho até aqui o manifesto pronto, é facinho da gente trabalhar. hpa.yaml. Enquanto a gente cria aqui, vamos ver se o nosso Fortune, ele já terminou, provavelmente terminou. Vamos ver, ó. Ele terminou e agora conseguiu realizar chamada pra caramba, 79 mil aqui pra gente. Então, deixa eu deletar o meu Fortune, enquanto a gente cria o nosso HPA aqui pra gente conseguir trabalhar. E aqui enquanto isso, eu vou deixar meu Fortune rodando aqui somente de curiosidade aqui pra gente. E eu vou colocar agora 400 conexões colocar aqui 500 conexões simultâneas. Não sei nem se a minha máquina vai aguentar subir essas threads aqui, mas vamos botar aqui para ele para estressar o nosso bichinho aqui na nossa máquina, tá? Ele até tinha parado aqui de computar. Então, o que que o nosso HPA vai fazendo, galera? Enquanto tá rodando aqui, a gente vai subir esse cara. Eu tenho até ele pronto aqui pra gente, eu vou explicar para vocês. O que o HPA faz é o seguinte, ó, o tipo dele é Horizontal Pod Autoscaler, e eu tô falando o seguinte, olha, você vai fazer isso nesse deployment, no MyApp Deployment, né? Basicamente isso. Você vai rodar, por exemplo, com uma réplica no mínimo, e você vai rodar com no máximo, por exemplo, 15 réplicas. E você vai começar a escalar quando você perceber que os pods, a média deles, passarem de 25% de CPU, tá? Então eu tô colocando um valor baixo pra gente ver esse processo de escala acontecer, senão não teria nem graça, né? A gente ia ficar aqui até amanhã e tudo mais, então eu não quero passar muito mais do que isso pra gente conseguir, inclusive, terminar esse vídeo aí tendo aprendido alguma coisa legal. Olha só, galera, aqui ele já bateu o limite. E ele não vai conseguir terminar
quer dizer, passar de 200 milicores. Então, nesse momento, eu falava, opa, com 400 caras concorrentes mandando aquele quantidade de requisição, aí eu já não tô aguentando mais. Então, ó, tô nesse meu limite, né? Até em relação à memória, ele começou a chegar aqui. Então, a partir desse momento que a gente trabalhou, a gente já chegou no limite. E óbvio, pessoal, óbvio, você nunca vai trabalhar no limite, né? Nem que seja 90% de ocupação ali nas suas máquinas, ó, que deve ter terminado. Aqui, ó, ele começou a dar timeout, inclusive. Olha só, galera, nosso servidor abriu o bico mesmo. A coisa abriu o bico, não aguentou mais muito aqui não. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode aplicar o HPA, já que ele aumentou mais, eu vou colocar aqui 75%, tá? E o que que eu vou fazer agora? Colocar 50, tá, galera? Só para garantir que essa parada vai escalar aqui na frente de todo mundo. Eu vou colocar aqui 30 réplicas aqui pra gente mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Agora, deixa eu deletar o meu Fortune, aqui esse cara que estava mandando requisição aqui para nossa aplicação. Vou sair daqui e agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl, apply -f, HPA. Isso aí, show de bola. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um watch -n1, kubectl, get HPA. E agora aqui ele vai ficar mostrando aqui para mim qual que é a situação. Nesse momento, né, o meu deployment com todos os meus pods, eles estão usando 0% de CPU aqui, por exemplo, de ocupação. E eu tô rodando, né, e a quantidade mínima de pods que ele tem que ter é uma de réplicas. Quantidade máxima é 30, e nesse momento eu tô com uma réplica de pé, tá? Basicamente é isso que acontece. Agora eu vou botar aquela carga maluca aqui em cima desse cara, tá? E vamos ver o que que vai acontecer. Então ele vai começar a rodar esse cara aqui. Quando ele começar a sentir aquela carga, e se aquela carga passar daquele limite, o que que vai acontecer? Ele vai começar a escalar aqui pra gente. Então aqui já tá 1%, ele tá começando a perceber as mudanças aqui pra gente. Então vamos aguardar aqui o início aqui do nosso processo aqui de escala. Vamos ver se essa parada escala mesmo, meu povo. E deixa eu ver se o meu Fortune tá nesse momento rodando legal. Vamos ver. Aqui, logs Fortune. Ah, ele não tá nem conseguindo mandar essa quantidade de requisição aqui na minha máquina, tá, galera? Daí ele já morre. Deixa eu diminuir um pouco esse cara aqui, vai. Lembrando, galera, que você, obviamente, antes de subir a sua aplicação, obviamente, você vai rodar esses testes de estresse na sua máquina, mas, obviamente, depois, o que você vai poder fazer? Você utiliza uma máquina externa, né? Ou você utiliza um serviço como o K6.io e aí ele vai começar a retornar gráficos e etc. Vai ficar um pouco melhor, inclusive, para você ver, tá? Deixa eu diminuir a quantidade de conexões concorrentes. Provavelmente pode ser isso aqui que deva estar pegando. Bom, tá botando para rodar esse camarada. Vamos ver se tá tudo bem aqui. Começou. Vamos ver o meu HPA. E aqui ele já botou aqui, ó, 148%. Agora o bicho começou a pegar. E aqui, se você olhar, ó, ele já escalou para 3 réplicas, né? E daí ele vai esperar um pouco e vai falar, opa, será que isso aqui normalizou? Será que ele tá passando de 50% aqui de limite? Se tiver passando ainda, eu vou escalar essa parada para mais réplicas, porque eu preciso de mais réplicas aqui funcionando, tá? Opa, baixou, tá vendo? Ó, de 100 e pouco por cento, ele baixou para 62 a partir do momento que eu subi essa parada aqui para 3 réplicas aqui para mim. Legal? Então, isso aqui é importante, ó.
Não diminuiu mais, subir para 4 réplicas, tá? Então esse processo de escala é bem interessante, ó. Se eu chegar aqui, ó, e dar um kubectl get pods, você vai ver agora aqui, ó, que eu tô rodando com 4 réplicas aqui a minha aplicação, tá? Então aqui, daqui a pouco esse target aqui vai atualizar pra gente e a gente vai ver quanto de tacada essa nossa aplicação vai aguentar com 4 réplicas rodando, tá? E o que eu vou fazer também é depois ali no meu forte aumentar o tempo, né? Para ele ficar mais tempo mandando carga, para que a gente não fique, como se diz, começando e restartando o processo o tempo inteiro. Ó, com 4 réplicas, ele baixou aqui o meu target para 38%. E provavelmente ele vai manter agora aqui, porque 38% não é 50%. E como não é 50, ele não precisa escalar mais, galera. Então é basicamente essa pegada aqui que acontece, né? E ele deve estar rodando aqui ainda. Vamos lá. Então ele conseguiu normalizar aqui com 4 réplicas 38%. Deu para você ter uma ideia, galera, de como que você pode trabalhar, ver como que esse processo escala, ver quantas requisições esse cara está aguentando, ver quantas conexões concorrentes esse cara está conseguindo segurar. Então esse tipo de coisa é muito importante, principalmente se você quer trabalhar com aplicações de grande porte, tá? Se você vai trabalhar com aplicações de grande porte, você não suba a sua aplicação em produção antes de pelo menos fazer alguns testes desse tipo de coisa. Você vai ter que gastar muito tempo aqui, né? Ó, ele terminou, conseguiu fazer aqui 80 mil chamadas, respondeu todas e etc. Aí você vai ter que ver, inclusive, tá? Quanto que foi o tempo, né? De resposta, tá? Porque é o seguinte, galera, isso é um ponto importante. O que é conseguir escalar? Escalar é você conseguir manter um nível de qualidade com mais carga. Então, se eu tenho que retornar as minhas requisições em 200 milissegundos, se tiver uma pessoa acessando, eu tenho que retornar pelo menos 200 milissegundos. Se tiver 1 milhão, tem que ser 200 milissegundos. Se eu subir para 1 segundo, quer dizer que essa minha escala não está aguentando, porque eu não estou conseguindo setar o meu parâmetro de qualidade. Então, por isso que você vai precisar de tudo quanto é métrica para você saber o tempo de resposta, como que está sendo o seu gráfico, se tem conexão ali que está demorando muito mais tempo, e é isso aí que você precisa analisar, tá? E aí então, galera, a coisa vai funcionando basicamente nessa pegada. Eu acho que já deu para você conseguir entender como que tudo isso funciona, tá? Então eu acho que o que mais você tem que levar em consideração é isso. Veja como que tá o gráfico, né, da sua carga, veja se ele está conseguindo atender todas as conexões, veja se esse cara está conseguindo manter o seu response time e veja se ele está conseguindo escalar bonitinho. Não sobe a sua aplicação para produção antes de fazer isso, tá? Vou botar aqui 300, vou colocar aqui 60 segundos. Vamos ver se ele vai conseguir, inclusive, abrir todas essas conexões. Pelo jeito vai. Quando eu chegar aqui, provavelmente ele vai ter que escalar mais pods agora aqui pra gente, né? Ah, e obviamente, se ele ficar muito tempo com menos de 50%, ele vai começar a matar os pods, né? Pra quê? Para liberar recurso, porque ele não tá usando tudo isso que a gente mandou, tá? Então isso aí é um ponto importante também para você se ligar. Vamos ver se o meu forte tá de boas aqui. Tá de boas. E daqui a pouco a gente já vai perceber que esse cara vai subir novamente. E ele vai ver, se passar de 50, ele vai ter que criar mais réplicas aqui pra gente. Pessoal, eu realmente espero que eu tenha conseguido passar algo útil, ou pelo menos ter plantado aquela ideia na sua cabeça para você conseguir ter um norte para você colocar suas aplicações em produção. Para que você tenha um norte de como você pode trabalhar com mais calma, né? Sem fazer um teste e botar às cegas a sua aplicação e daqui a pouco sua aplicação cair, ou você subir sua aplicação e você tá desperdiçando dinheiro aí pra gente,
tá? Aí pra gente não, pra sua empresa, tá? Pra empresa que você trabalha ou pra sua empresa. Olha só, ele tava com 50%, subiu mais uma réplica aqui pra conseguir comportar toda essa nossa chamada. Pessoal, era isso que eu tinha pra passar aqui hoje pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, novamente, se esse vídeo agregou uma coisinha pra você, eu gostaria de pedir novamente, dá um like no nosso vídeo, assina o nosso canal, ativa as notificações, me segue também, tá? Lá no Instagram, @devfullcycle. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Thank you.